Galera, eu fui designado, né, para pregar uma última vez antes da gente ir para o nosso retiro, o Go Camp Up. Então, glória a Deus. Quem aí está animado? Levanta a mão. Mas pode ser sincero mesmo. Se você não estiver animado, se você não tiver... Clóvis está bem animado. Se você não estiver animado, sei lá, não estiver naquele pique ainda, mas deseja estar, assim, o que a gente vai pregar hoje, o que vai ser pregado, o que vai ser lido hoje, é sobre sinceridade, é sobre realmente reconhecer a miséria do nosso coração e como Jesus transforma, como Jesus purifica, como Jesus renova. Então, vou fazer a pergunta de novo. Mesmo você que não está animado, não precisa levantar a mão, mas quem está animado, levanta a mão. Levanta a mão bem alta, assim que nem Clóvis, 2 mãos. Quem está muito animado, levanta 2 mãos. Show. Maneiro. Então, hoje, a gente vai ler a passagem de Marcos 5, 21 ao 34, né? Fala de 2 milagres, na verdade. Fala da cura da filha de Jairo e fala sobre a mulher do fluxo de sangue que é curada também. Então, mas hoje a gente vai focar mesmo na mulher com fluxo de sangue. A gente vai destrinchar um pouco assim a palavra, ver o que aconteceu naquele momento, o que Jesus fez naquele momento, quem era Jesus naquele momento, é o mais importante de tudo. Então, vamos lá. Vamos ler a passagem? Marcos 5, 21 até o 34. A gente vai fazer uma devocionalzinha hoje juntos. Amém? Todo mundo achou? Show, vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Cara, que maneira essa passagem. Sim, que maneiro é esse relato de Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo. Sim, para mim, esse milagre sempre falou muito comigo, esse milagre sempre tocou bastante ao meu coração, mas vamos voltar para o texto, assim, e fazer um retrato daquela situação, daquela cena. É o primeiro momento que a primeira coisa que a gente vai fazer, um retrato daquilo que estava acontecendo para que a gente possa entender o que verdadeiramente ocorreu. Porque senão a gente lê, a gente fica assim: ela passou, foi curada, tudo mais. Não foi bem assim. Mas antes disso, antes da gente montar esse retrato, vocês vão me ajudar, essa mulher sofria, né, de 2 males. A gente pensa que era um só, que era só a cura
do fluxo, né, da hemorragia, mas na verdade ela tinha uma ferida interior e uma ferida exterior, uma física e uma espiritual, né? Então, isso é importante, grava isso aí que a gente vai montar o retrato agora. Vocês perceberam que a Bíblia não registra o nome da mulher, ela é apenas uma mulher que passava ali e foi curada. Cara, isso, beleza. Provavelmente, essa mulher era moradora da cidade de Cafarnaum. Sabe, se lembra de Cafarnaum? Aquela cidade, eu não sei se eu estou pronunciando certo, aí depois o Clovinho me corrige. Cafarnaum era aquela cidade que Jesus condenou por ter visto vários milagres e eles não se arrependeram. Então aí a gente lembra daquela passagem que Jesus falou, se os milagres tivessem acontecido em você, Corazim, em você, Sidom, em você, Cafarnaum, as cidades que foram destruídas não teriam sido destruídas, muito pelo contrário, elas se converteriam e permaneceriam. Enfim, é nessa cidade que a gente está. Então, essa é a cidade que Jesus fez muitos milagres, ele estava conhecido e tudo mais. Essa passagem que eu falei que ele condenou está em Mateus 11, 23. Só para depois você ler em casa. Essa mulher, como a gente leu, ela sofria de hemorragia já faziam 12 anos. Então, não era uma doença recente, não era uma doença fácil, né? Porque, se fosse fácil, não teria durado 12 anos. Se fosse fácil, ela já seria curada com a medicina e com os médicos locais. Mas não, era uma doença que permanecia. Cara, isso é muito bizarro, porque quando a gente vai lá em Levítico, a gente, na passagem 15, Levítico 15, 19, fala assim: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza de sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Então, beleza, Levítico está relatando uma situação já tensa, que a mulher já vai ficar impura pelo seu fluxo de sangue natural, que duram 7 dias, até a tarde. Então, até a tarde, ela não pode tocar, ela não pode ser tocada, ela não pode frequentar os rituais, né, da cultura do seu povo, ela estava intocável. Só que essa mulher não se encontra nesse quadro. Essa mulher está pior. Ela se enquadra em Levíticos 15 e 25. Cara, isso é muito grave. Olha o que em Levítico está escrito. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias de sua menstruação. Então, cara, essa mulher, se ela ficasse impura, né, tivesse lá o seu fluxo natural de sangue por 7 dias, ela ia ficar impura até a tarde. Cara, essa mulher não ficou impura por 7 dias. Essa mulher estava impura há 12 anos. Isso é muito bizarro. Isso assim, cara, foge do nosso entendimento, né? Então, cara, era séria a situação. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero que vocês fiquem na cabeça. Assim, a situação era séria. Era tão séria que os sacrifícios exigidos após essa tarde, né, para poder se misturar com o povo novamente, eram 2 rolinhas, uma para a oferta e uma para o holocausto. Então, depois que ela oferecesse isso, ela podia voltar para o seu povo e seguir a vida dela. Cara, ela sofria privações muito sinistras, assim, privações que a gente não consegue imaginar. Para você ter uma noção, para vocês terem uma noção, para a gente ter uma noção, na verdade, eu só consegui imaginar um pouquinho do que seria essa dor que essa mulher passava quando eu assisti um filme recente que estava no cinema, que o cara sofria de uma doença, uma fibromialgia, eu acho, sei lá, uma coisa assim do tipo no pulmão, e que ele não podia entrar em contato com outra pessoa. E era um menino e uma menina, e eles não podiam se encostar, eles não podiam tocar, não somente entre eles, mas em todo mundo que possuía aquela doença. Cara, é agonizante. Você sentiu medo e não ter nenhum amigo para te abraçar. Você sentir tristeza e não ter ninguém para consolar a sua dor. Você sentir, fome e não ter ninguém que possa te oferecer comida, porque tudo que você tocar é impuro, tudo que você tocar
se tornaria impuro, né? Cara, para você ter a situação é sempre pior, né? Vou mostrando e ela vai ficando pior. A roupa dela era imunda, cara. O que ela vestia não podia ser passado para ninguém mais. Ela não podia usar aquela roupa e depois outra pessoa usar daquela mesma, né? Essa roupa era considerada imunda, deveria ser queimada e tudo mais. Isso entristece muito o coração dela, porque nenhum outro médico ou remédio podia curar, e ela tentou, como o texto fala, ela usou de todos os seus meios. O texto não fala se ela tinha muitos recursos ou poucos recursos, o texto fala que ela usou tudo. Enfim, os últimos 12 anos ela viveu sem nada, porque ela usou tudo, e os últimos 12 anos ela viveu na solidão, cara. Nos últimos 12 anos ela não era considerada parte do seu povo, ela não era considerada alguém a quem se deveria olhar. Já foi dito aqui algumas vezes, isso sempre fala muito forte ao meu coração. Ela deveria andar pela cidade, cara, falando impura, 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 para que ninguém tocasse nela ou que ela tocasse em alguém, a pessoa soubesse que ela é impura. Era uma vergonha mesmo, esse mal que ela sofria era vergonhoso. Enfim, o segundo momento que a gente percebe no texto, cara, é uma cura sobrenatural de Jesus. Aí, nesse momento é que vocês vão me ajudar. Cara, quem aqui estuda de manhã e sai 1h, meio-dia da escola? Meio-dia da escola, 1h, assim, de tarde. Ninguém? Pô, beleza. Cara, vocês já pegaram um ônibus. Vocês já pegaram um ônibus voltando da escola, voltando da faculdade, voltando de algum outro lugar, muito lotado? Muito lotado mesmo, que você não conseguia nem passar da roleta. Você tinha que ficar atrás dela porque não dava para passar. Já passaram por essa situação? Acho que todo mundo já passou, né? Enfim, Pedrinho balançou ali, parece que é com frequência. Mas, cara, imaginem essa situação. Cafarnaum estava cercado, estava com muita gente, assim. Como eu falei, Jesus estava conhecido naquela região, fez muitos milagres e tudo mais. Então, muitas pessoas estavam acompanhando ele, muitas pessoas estavam seguindo ele. E isso fazia com que a situação se tornasse esse 39 lotado, esse 48 lotado, 46 lotado. Situação complicada. Cara, e o que mais, assim, que estava acontecendo ali é que essa multidão que estava caminhando, estava seguindo Jesus, estava caminhando com Jesus, estava atrapalhando a caminhada de Jesus. Jesus estava passando ali, muitos deles estavam só curiosos pelo aquilo que ele estava fazendo, pelos milagres que ele estava realizando, sem reconhecer que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, sem reconhecer verdadeiramente que ele era o Filho, aquele a quem o Pai enviou, e só estava esbarrando, apertando o caminho, e Jesus queria passar. Como a gente leu e como eu falei, a gente está no meio de um outro milagre, que é Jesus indo até a casa de Jairo, em que a filha estava morrendo. Então Jesus está caminhando para ir para esse milagre, para a casa de Jairo. Apertado, cheio, sendo esbarrado, sendo apertado, comprimido e tudo mais. Cara, no meio desse caminho, chega uma mulher anônima, como a gente viu, assim, querendo se esconder mesmo da população, querendo se esconder do próprio Deus, do próprio Jesus que ali estava caminhando e podia curar e tudo mais. Cara, essa mulher, ela tentou verdadeiramente, assim, não expor a sua situação, porque ela sabia que se alguém soubesse que ela era impura e tocou nela, cara, ela ia sofrer consequências, ela ia ser expulsa da cidade, ser agredida, enfim, muitas coisas poderiam acontecer. Então ela queria fazer de uma forma anônima, mas ela pensava, cara, se tão somente eu encostar na borda das vestes dele, eu vou ser curado. Esse era o pensamento dela. E, cara, isso realmente, assim, estava no íntimo daquela mulher. Ela realmente, sabendo as consequências que aquilo poderia acontecer, sabendo tudo aquilo que poderia
decorrer dessa fé dela, desse pensamento dela, mesmo assim ela enfrentou tudo para ir atrás dessa cura. Ela é uma mulher ousada, ela é uma mulher corajosa, ela é uma mulher de fé, um exemplo de verdade. Então, cara, isso realmente foi tão diferente, isso foi tão impactante, assim, diferencial, que muitas pessoas estavam tocando Jesus. Muitas pessoas estavam empurrando, tocando na sua veste, sei lá, imagino que até passando a mão no cabelo dele. Enfim, todas as coisas que poderiam acontecer, todas as coisas que acontecem quando você está num lugar apertado. Mas essa mulher que anonimamente tentou encostar nas bordas da veste de Jesus, ela foi sentida. Ela, que Jesus sendo plenamente homem, Jesus não era 50% homem, 50% Deus. Jesus, na forma que ele estava sendo 100% homem e 100% Deus. No quesito que ele era 100% homem, ele realmente não sabia quem tinha encostado nele. Realmente ele não era onisciente, não estava onisciente nessa situação. Então ele realmente não sabia quem era. Mas o que foi diferencial, o que foi realmente extraordinário, é que 100% de Deus reconheceu uma resposta, reconheceu uma fé ousada que o tocou, diferente de todos os outros, diferente de todas as outras coisas que estavam ali. E em resposta a essa fé ousada, o 100% Deus, sentiu que dele saiu o poder. Cara, isso é muito maneiro, porque a gente pode crer com toda a nossa fé, com tudo aquilo que existe dentro da gente, cara, que em resposta a uma verdadeira fé, uma fé ousada, cara, Jesus cura. A cura flui de Jesus, a cura flui do Deus vivo. Isso é muito maneiro. Em terceiro momento, a mulher tentou sair despercebida. Como a gente falou, né? Ela queria entrar anônima e sair anônima, para que ninguém soubesse o que aconteceu. Só que isso não deu certo, porque Jesus vira e pergunta: quem tocou em meu manto? Jesus realmente sentiu que algo aconteceu, que algo diferente ocorreu naquele lugar. E ele procurava aquela mulher no meio da multidão. Cara, eu tento imaginar a situação dela, assim. Porque eu lembro quando eu era menor e eu fazia alguma besteira, minha mãe gritava meu nome e falava assim: Igor! Cara, eu já sabia que vinha algum esporro, alguma briga, alguma coisa do tipo, e eu tentava me esconder. Óbvio, todo mundo tentou se esconder da mãe, alguma vez. Cara, ela tentou se esconder, mas nessa situação, ela se viu, cara, totalmente incapacitada, era impossível de se esconder. Ela se aproximou, ela se aproximou, né, tremendo e temendo, e lhe contou toda a verdade. O mais maneiro de tudo, assim, o mais bizarro e que fala muito ao meu coração quando a gente lê essa passagem, quando eu leio essa passagem, é que ela poderia ter falado: não te toquei, não era eu, não fui eu. Cara, ela poderia ter mentido, ela poderia ter falado qualquer coisa, ter apontado outra pessoa, mas ela, reconhecendo toda a dificuldade, toda a dor, toda a doença, todo o sofrimento que ela tinha, ela sabia que porque ele tinha curado ela, que ele não era mais um milagreiro, que ele não era mais um mestre ou qualquer outra coisa do tipo que cure, que fale da palavra de Deus profundamente e tudo mais. Não. Esse homem, da qual ela encostou na borda das vestes e ela foi curada, ela reconheceu no seu íntimo que esse era o Filho de Deus. Que Jesus, aquele que caminhava no meio de Cafarnaum, não era apenas um homem, filho de José. Cara, ele era o próprio Deus encarnado. E isso foi diferencial, isso foi tremendo.
Isso foi realmente embaraçoso para aquela mulher, né? Ela, imagina, você chega e fala assim, cara, fui eu que te toquei mesmo. Mas olha só, eu sou impura, eu não posso tocar em ninguém nem ser tocada, eu não posso usar a roupa e passar para outra pessoa, eu não posso comer o que outra pessoa come, mas fui eu que te toquei, tá? Agora você está impuro. Não foi isso que aconteceu. Glória a Deus que isso não aconteceu, né? Após ela anunciar a todo mundo que ela era impura e que tocou, né, na roupa de Jesus, cara, ela se expôs e Jesus a curou. Jesus já tinha curado, mas agora ele olha nos olhos dela e fala como se ele estivesse falando para uma filha, assim. Jairo ainda estava lá. Eu fico imaginando o coração de Jairo, cara. Deveria estar desesperado, assim. Cara, por favor, vamos embora, larga essa mulher, você precisa curar minha filha. Jairo estava lá, a multidão estava ali. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cara, estava uma doideira tremenda. E Jesus, mesmo se importando com Jairo, se importando com todos os outros milagres e toda a caminhada que ele precisaria fazer, que ele estava fazendo para realizar os planos de Deus, cara, ele olhou para aquela mulher, ele olhou nos olhos daquela mulher e falou como quem fala com uma filha. Ele falou, se importando com tudo o que aconteceria no universo, de fazer o sol nascer, de fazer a lua estar no lugar dela, de fazer cada um de nós levantarmos os nossos olhos, levantarmos da nossa cama e vivermos. Cara, naquele momento, Jesus se importava especificamente com aquela mulher. Jesus se importava tanto com aquela mulher, mas tanto com aquela mulher, que todo o resto ali naquela situação não era tão importante quanto aquela mulher, quanto a dor daquela mulher, quanto o sofrimento daquela mulher, e agora quanto a cura, quanto a salvação que ela recebeu. Cara, o que eu acho mais bizarro desse texto é que Jesus a confortou amorosamente. Ela esperava que, ao falar que ela era impura, que ela não poderia tocar em ninguém, que aquela pessoa se tornaria impura, ela achou que Jesus poderia falar, cara, por que você me tocou? Agora eu estou impuro. Não, você não poderia ter feito isso. Cara, ela esperou tantas reações dele, do povo e de todo mundo que estava ali naquele lugar, mas Jesus a confortou amorosamente. Jesus a confortou com todo o amor dentro dele. Jesus a confortou com toda a misericórdia, a compaixão que existia dentro dele. E mais do que isso, Jesus não somente curou a doença física, o fluxo de sangue que ela tinha, mas Jesus também restaurou a vida social dela, Jesus restaurou a vida religiosa dela, Jesus restaurou aquilo que há muito tempo ela tinha perdido, que era conviver com os seus amados, ser abraçada pelos seus amados, conviver com o seu povo. Isso é muito, muito bizarro, né? Mais ou menos é isso que acontece na história. Mas algumas coisas são muito importantes para a gente lembrar mesmo, até quando posteriormente a gente estiver fazendo a nossa devocional, estiver lendo, estiver conversando com um amigo, cara. Essas coisas são muito importantes. A primeira de todas, são 5, um resuminho para a gente passar para as aplicações. Primeiro, Jesus é a esperança para os desesperançosos. Cara, você pode estar achando que você não tem mais cura, que o seu pecado, que a sua dor, que as suas dificuldades, os seus medos são invencíveis, que nada pode curar, não importa quanto você ore, não importa o quanto você se ajoelhe, o quanto você clame, não importa o quanto você levante a sua voz, não importa o quanto você se ajoelha diante de Deus, aquilo não parece sair, aquela dor não parece ser curada, aquele medo não parece ser vencido, parece não ser vencido, aquela ansiedade parece que não sai do nosso corpo. Cara, aquela desmotivação se instala a ponto da gente surtar, não querer mais levantar da cama, não querer mais estudar, querer abandonar, desistir de todas as coisas. Jesus é a esperança para isso. Cara, existe uma coisa que pode curar todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, todo o nosso desânimo, toda a nossa tristeza, todo o nosso medo. Cara, existe Jesus. Jesus é a solução para tudo isso. Jesus, a palavra dele, conhecer mais dele, viver com ele. Cara, isso é esperança para as nossas desesperanças. Isso é aquilo que falta para o nosso coração
ser reanimado. Jesus é aquilo que precisa habitar no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, com tanta força que todas as desesperanças perdem a sua cor, perdem a sua força, perdem a sua voz diante da voz de Jesus, diante de Jesus. Cara, isso precisa estar gravado no nosso coração. Isso precisa passar muito mais do que uma pregação que foi feita na sexta, ou passar de um culto que foi realizado. Cara, isso precisa estar gravado no nosso coração. Porque hoje eu posso estar falando para vocês, assim como eu falei isso para mim, cara, e não acreditar nisso. Simplesmente não conseguir viver isso. Não conseguir viver que Jesus é essa esperança. Mas, cara, isso tem que ficar gravado. Jesus é a esperança para as nossas desesperanças. Quando a gente estiver na nossa cama, quando a gente estiver chorando, quando a gente estiver tremendo de medo, quando a ansiedade vier sobre a gente não souber mais o que fazer, é nessa hora que isso tem que brilhar no nosso coração. É nessa hora, cara, que a gente precisa se agarrar em Jesus com toda a nossa força, com tudo o que há dentro da gente. E espero que isso fique gravado no coração de vocês. O segundo resumo é que a mulher naquele momento, como eu falei, cara, era uma filha desabafando com seu pai. Isso é o relacionamento com Jesus. Às vezes a gente pensa assim, cara, poxa, Jesus é Deus, e Deus é aquele ser longe, muito longe, que a gente não pode encostar, que a gente não pode falar, que a gente não pode ter um relacionamento. Cara, essa passagem nos mostra como Jesus, sendo Deus, longe, Criador dos céus e da terra, aquele que mantém o universo no seu estabelecimento, aquele que mantém o universo na forma que ele deve ser mantido, é o mesmo Deus que nesse momento estava preocupado com o problema daquela mulher. Nesse momento, ela era só uma filha desabafando com o pai, que estava preocupado, zeloso e aflito para curar as suas dores. Cara, esse é o nosso relacionamento com Jesus. Na verdade, esse é o relacionamento que a gente precisa buscar com Jesus. Terceiro ponto. A supremacia da santidade de Cristo. Cara, como a gente falou, se ela encostasse em Cristo, se ela encostasse em Jesus, na verdade, se ela encostasse em qualquer outra pessoa, essa pessoa ficaria impura, não poderia participar dos seus rituais, não poderia viver com o povo e tudo mais. Mas ao encostar em Jesus, uma coisa muito louca acontece. Isso é, assim, milagre, mistério de Jesus mesmo, supremacia da santidade dele mesmo. Porque, cara, quando uma impureza encosta em Jesus, de vez dele se tornar impuro, ele purifica a impureza. Jesus é tão santo e ele é a fonte da santidade que quando algo impuro encosta nele, quando algo imundo encosta nele, ele purifica. Ele torna branco novamente. Como está escrito lá em Apocalipse 3:5, fala assim: o vencedor, aquele que persistir, será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Também em Apocalipse, só que agora no capítulo 7, versículo 13 ao 14, fala assim: então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É isso que Jesus fez com essa mulher. Nessa passagem, Jesus não somente purificou ela, não somente purificou a sua doença, mas a lavou de todos os seus pecados, a lavou de todas as suas dores, de todos os seus tormentos. Ele transformou em branco novamente aquela veste que estava imunda. Cara, esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele é a fonte da santidade. Quando a gente encosta algo impuro nele e a gente acha assim, cara, então agora ele está impuro. Então agora ele não pode mais fazer o que ele fazia.
Cara, a gente se surpreende, por que não? Porque quando mesmo a gente sendo impuro, encosta em Jesus, Ele nos purifica. E essa é a nossa esperança, cara. Que quando nós impuros, totalmente falhos, totalmente miseráveis, encostamos em Jesus, somos purificados, somos branqueados pelo sangue do Cordeiro. Cara, isso precisa estar gravado no nosso coração. O quarto ponto é que a fé daquela mulher foi um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Como está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Cara, essa mulher, ela só cria nisso. Ela só cria que se ela o buscasse, que ela, se tão somente ela tocasse nele, ela seria curada, ela seria recompensada. Essa é a fé que é utilizada como manifestação do poder de Deus. Mas aí você pode estar me perguntando, Igor, mas como eu faço para ter essa fé? Ou então, a mulher, a poderosa, ela tinha essa fé para poder ser curada? Foi dela que, se ela não acreditasse, se ela não fizesse o que ela fez, ela não seria curada? Cara, é aí que está o quinto ponto. A fé vem do próprio Jesus, não da mulher. Não foi ela que buscou a cura, que tinha um poder para ser curada. Não foi também o manto de Jesus que tinha um poder para ser curado. Quando ela encosta no manto e ele olha para ela e fala, cara, você pode ir porque eu te salvei, porque você está salva, porque você está curada. Cara, ele está mostrando para todo mundo que estava ali que não foi o manto e que não foi a mulher que tinha um poder para salvar. Ele mostrou que ele é quem tinha a fé para dar para aquela mulher, para crer que ele poderia curar ela. Isso é muito bizarro, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, cara, eu não tenho fé. Eu falei isso para um amigo meu recentemente, assim, eu não tenho fé para acreditar que Jesus pode continuar fazendo na minha vida. Chega a um certo ponto que a dor parece ser tanta, que você perde a fé, cara. Você realmente se desanima na caminhada. E o que mais foi engraçado e cuidado de Deus na minha vida é que o que Ele falou ficou marcado no meu coração. Ele falou, cara, quando você não tiver fé para olhar o que está por vir, olha para trás e vê tudo o que Jesus já fez em você. Você não precisa simplesmente duvidar daquilo que Jesus vai fazer na sua vida, ou o que vai acontecer com você amanhã. Porque se você olhar para trás e ver a misericórdia dele com você, até onde você chegou, até onde a gente chegou aqui, até onde a gente chegou antes desse retiro, antes da gente partir para viver, cara, ou buscar pelo menos uma vida intensa com Jesus, que arde pelo Senhor, a gente precisa olhar para trás e ver quão misericordioso Ele já foi, quão misericordioso Ele tem sido com a gente. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Em Hebreus 12:2 fala também, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esses são resumos assim, do que realmente tem que ficar no nosso coração. Vamos para a lição do que o texto fala? A gente já passou por elas, assim, então vou falar mais rápido. Jesus, a primeira lição, Jesus distingue um toque de fé de todos os outros toques. Aplicação dessa lição. Anotem, se vocês quiserem anotar. Se vocês estiverem anotando. Cara, a gente precisa transformar as nossas orações. A gente precisa buscar de Jesus a fé mesmo para ter as nossas orações transformadas. Não porque das nossas orações flui poder, nada disso. Como a gente canta, cara,
O poder não está nas palavras que eu canto, nas palavras que a gente ora. Cara, o poder está em Jesus, o poder está em quem recebe, o poder está naquele que responde poderosamente. Certo? Então, cara, uma aplicação... Agora é a aplicação prática da prática. O que a gente vai fazer? Cara, a gente precisa deixar as nossas orações comuns de lado. Muitas das vezes a gente está orando, cara, e a gente só está orando, sabe? A gente só está, tipo assim, sei lá, falando, balbuciando palavras. A gente não está nem realmente entendendo quem é que está na nossa frente, quem é que está nesse lugar. A gente não está nem entendendo quem verdadeiramente recebe essa oração, quem verdadeiramente ouve as nossas orações. Cara, isso precisa ser mudado. Jesus distingue um toque de fé. Todo mundo estava tocando em Jesus. A gente trazendo para cá, trazendo para a gente, todo mundo estava orando, todo mundo estava pedindo alguma coisa, clamando alguma coisa, tocando nele. Cara, mas uma oração específica, não porque ela era melhor do que as outras, mais bonitas, com palavras rebuscadas, ou qualquer outra coisa do tipo, mas uma oração, um toque, realmente encostou em Jesus com fé. Cara, como eu desejo que as nossas orações, como eu desejo que as minhas orações possam tocar em Jesus com fé, cara. Cara, a gente não precisa ficar vivendo de oração em oração jogadas. A gente não precisa, cara, ficar vivendo de... Não porque, sei lá, assim... Cara, a gente precisa orar. A gente precisa orar. Mas a gente precisa orar com fé. Muitas das vezes a gente ora nem acreditando que aquilo que a gente está pedindo pode ser realizado. O que faz a gente entrar na segunda lição. Cara, Jesus se importa com a sua vida e com a sua dor. Sim, a sua dor. Na mesma proporção que todas as outras coisas que acontecem com o universo. Cara, eu já ouvi muito e eu já falei muito. Eu não vou orar por isso. Isso é muito pequeno. Jesus tem tantas outras coisas para se preocupar. Cara, Jesus tem, sei lá, todos os cristãos perseguidos na Ásia. Jesus tem todas as pessoas para curar e levantar e ressuscitar, enfim, todas as coisas. Jesus tem todo o universo para reger e para ser mantido. Por que eu vou orar pela minha escola? Por que eu vou orar? Por qual faculdade eu vou fazer? Ou quem eu vou namorar? Ou a nota que eu vou tirar? Cara, Jesus se importa com o seu problema. Jesus realmente quer ouvir os nossos problemas. Não somente os nossos problemas, mas principalmente os nossos problemas. Cara, quando você estiver passando por algum perrengue, não fica pensando que Jesus não vai te ouvir, porque Ele tem tantas outras coisas para mexer, para curar, para fazer. Nesse momento, Jesus está te ouvindo como um filho desamparado, desesperado, fala com um pai. A terceira lição... e a aplicação, né? A aplicação é óbvia. Cara, a gente precisa colocar em oração. Na verdade, se Ele se importa, ore. Porque se Ele não se importasse, você não estaria orando. Se Ele não se importasse, a gente não pede, a gente não fala. Cara, Ele se importa. Pode orar, Ele vai ouvir. E no tempo dele, Ele vai responder. A terceira lição é que essa mulher nos mostra uma fé ousada. Cara, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aplicação: creia que se tão somente você o tocar nas bordas de suas vestes, você estará curado. Aí você pode me perguntar: mas Igor, como eu faço isso? Como que eu posso tocar nas vestes de alguém que não se encontra materialmente nesse lugar? Cara, o tocar nas bordas de Jesus, nas roupas de Jesus hoje, é você orar para o Espírito Santo, que a gente crê que habita dentro da gente, na certeza que Ele nos escuta e que Ele tem poder para curar. Isso é ter fé.
E uma fé ousada é você orar e crer que Jesus pode fazer, no tempo dele, na forma dele, conforme ele quer, os planos dele. Mas ele faz, ele ouve, ele responde. Glórias ao nome dele. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a sua palavra foi exposta nesse lugar, Jesus. Muito obrigado porque o que foi dito aqui, Jesus, precisa ficar gravado no nosso coração, Pai. Você é aquele que se importa, Jesus. Você é aquele que é o dono, o rei, o Senhor do universo. Aquele quem mantém todas as coisas e pelo qual todas as coisas são mantidas. Você olha para a gente e se importa com as nossas dores, Jesus. Jesus, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. Por favor, Pai, como em Cafarnaum, Jesus, aquela mulher encostou em você, Jesus, e foi curada. Pai, a gente deseja, a gente precisa, a gente tem sede, a gente anseia, Jesus, que ao Seu passar nesse lugar, Jesus, que ao Seu passar no nosso meio, Jesus, a gente tão somente encoste nas Suas roupas, Jesus, e seja curado de todos os males que nos atormentam, Jesus, de toda a ansiedade que assola o nosso coração, de todo o medo, Jesus, que habita na nossa vida, Pai. Por favor, Santo Espírito de Deus, esteja nesse lugar, Pai. A gente crê com toda a nossa força, com toda a nossa alma, Jesus, que você nos ouve e que você tem poder para fazer isso, Pai. É o que a gente te pede e te agradece em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém, Pai.